O Senhor é indulgente, é favorável. Salmo 102. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E no versículo 2 do Salmo de hoje está assim: Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. E é isso a salvação de Deus. Restituição, conversão, restauração, reavivamento, ressurreição, ou seja, tudo para que possamos nos tornar pessoas novas. E se tornar pessoa, nós estamos falando na dimensão da consciência, da própria alma, do corpo, enfim, o ser humano por completo. A graça de Deus é para tudo aquilo que somos, da forma que existimos, para que possamos ser verdadeiramente convertidos. Na primeira leitura de hoje, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 14 ao 21, inicia de forma muito interessante. Em que sentido? Vejamos. Está assim: Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona ou nos impele. E aqui, sendo um impulso, um fogo interior que não nos deixa parados. E por quê? Porque Cristo morreu por todos. A morte de Cristo não é um fim, não é algo fixo, fincado ali na história. Muito pelo contrário, é uma morte que se transforma, como nós sabemos, na ressurreição. E se ele morreu por todos, então todos morreram com ele. E essa palavra não é para ser apenas entendida com a razão, mas é para ser sentida nas entranhas da alma, e para isso nós precisamos ter almas orantes. E com isso, no sentido de aprofundar a nossa fé, nós podemos ver que muitas vezes nós somos cercados por defesas, máscaras, mecanismos inconscientes, onde o ser humano carrega culpas, repetições, traumas e desejos não resolvidos. E no versículo 17 está assim: Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era antigo passou. E de fato, em Cristo, a história não é mais repetição do mesmo trauma, uma neurose da repetição. Esse ciclo de erros, vícios, pecados é quebrada pela graça. E Cristo não nos oferece apenas perdão externo, ele reconcilia o inconsciente com o coração. Ele toca nas feridas mais profundas e diz: Filho, filha, você pode começar de novo agora. E é interessante que no versículo 18 está assim: Foi Deus quem nos reconciliou consigo por Cristo. E essa palavra reconciliação, no grego katalegê, quer dizer transformar uma relação de hostilidade em amizade. Na teologia, é mais do que perdão, é cura da relação. É Deus vindo ao nosso encontro não como juiz, mas como Pai misericordioso. A misericórdia nos convida também à conversão. E vamos entendendo na dimensão humana que o trauma rompe com a confiança. Na teologia, o pecado rompe a aliança. Mas em Cristo, Deus toma a iniciativa. É Ele quem vem, mesmo quando ainda estamos distantes. É preciso buscar verdadeiramente Deus. Vejamos que no versículo 21 está assim: Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. Este é o centro do Evangelho. Jesus assumiu o pecado, não no sentido moral, mas no sentido existencial. Ele carregou o peso da humanidade, foi tocado por nossa angústia, nossas contradições, nossos recalques e nossos traumas. E por isso, em troca, nos dá sua identidade. Nele nós nos tornamos justiça
de Deus. E com isso, no versículo 20, quando Paulo afirma que somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio, devemos entender que nós não devemos viver para si mesmo, mas viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. E nós somos chamados a ser instrumento de reconciliação em nossas casas, no trabalho, nas redes sociais, até mesmo com seu passado. Deus não joga fora os pedaços quebrados da nossa história. Ele recolhe, reconstrói e dá nova dimensão. Ressurreição é dar uma nova dimensão. E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 5, dos versículos 33 ao 37, Jesus anuncia o Evangelho que o reino de Deus chegou. Não apenas para mudar atos, mas para transformar o coração. E neste trecho, ele nos chama à radicalidade da verdade interior. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E não se trata aqui apenas de evitar o juramento falso, mas de viver uma vida tão verdadeira, tão transparente, que nem sequer se precise jurar para ser acreditado. Essa é a boa nova. Deus não quer uma fé de aparências ou promessas exageradas, mas uma verdade que brota do coração curado. Muitas vezes podemos correr o sério risco de mentir, prometer demais ou jurarmos em excesso, não porque queremos enganar, mas porque temos medo de sermos rejeitados se dissermos simplesmente a verdade. O juramento excessivo é muitas vezes um disfarce do eu, que ainda não se encontrou. Sim e não são expressões de uma identidade livre. Mas quando dizemos uma coisa e sentimos outra, vivemos em dissonância psíquica, ou seja, aquilo que nós estamos vivendo e pensando estão em desacordo, que gera culpa, tensão e ansiedade. E o Evangelho cura isso. Jesus nos convida a sair da lógica do parecer e entrar na inteireza do ser, sem manipular, sem prometer para agradar, sem falar bonito para esconder o vazio. Muitas vezes há muita maquiagem, mas por trás há necessidade de mudança, há necessidade de nova vida. E com isso, devemos entender que na caminhada cristã nós não podemos ter a mentira, a manipulação, o exagero. Falar com verdade é ato de fé, é profecia, é liberdade. Se preocupar que as coisas sejam feitas de forma honesta, isso é uma postura digna, uma postura verdadeira. Mas muitas vezes, principalmente em dados contextos onde a pessoa precisa se justificar, quantas vezes escutamos frases como juro por Deus, eu te prometo que nunca mais, confia em mim, eu estou falando a verdade. E essas frases denunciam que nossa palavra perdeu peso. Jesus nos convida à coerência de vida, não apenas nas grandes promessas, mas nas pequenas verdades do dia a dia, no compromisso firmado, no eu te amo dito com sinceridade, no me perdoa que vem do fundo da alma. E com isso, o nosso coração unificado em Cristo deve promover frutos. A primeira dela é expulsar a mentira, pois a mentira nos fragmenta. A verdade em Cristo nos unifica. Do coração vem a verdade e é no coração que Deus deseja habitar. Quando Jesus cura a linguagem, ele também cura a alma. E por isso, passamos sempre por momentos de transformação. E que tal transformação seja feita verdadeiramente por Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.